pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Ressignificar. E hoje já vamos começar assim, apresentando o nosso convidado. No episódio de hoje a gente tem o Geraldo Pedro, morador do Conjunto Sabiá em Senador Canedo, pai solo e apresentador do programa Geraldo com Você no Alô TV Web. E ele também é um ex-jogador de futebol. O Geraldo compartilha sua emocionante história de luta após um grave acidente envolvendo a sua filha, Stephanie, que hoje tem 16 anos, né? Que o levou a se tornar um defensor incansável dos direitos das pessoas com deficiência e das mães solo, que já falamos bastante aqui, né? Hoje ele é candidato a vereador e está aqui para nos contar sobre sua jornada e as lições que aprendeu aí nessa trajetória. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Esse espaço é seu. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. De mulheres, de mães fortes, né? E é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Um pai solo e atípico. Algo raro, né? Que vocês... E não impossível, né? Estamos falando Você sirva de exemplo para um monte de pais aí, hein, gente? A gente está aqui também para sermos exemplos, Sim. né? Raro, mas não impossível. Igual a gente está falando de milagres aqui também. A gente está falando de coisas, né, que são possíveis. Às vezes não, nem sempre aos olhos humanos, né? Mas aos olhos de Deus a gente sempre está sempre tendo uma fé necessária. Né? Você falou que a situação da sua filha, a minha filha também é um milagre vivo. Vocês fiquem à vontade. Toca a bola aqui pra mim, jogador de futebol, manda a bola mesmo que... E a gente é péssimo de futebol. Não, tem jogador de futebol, né? Eu já essa parada, Tá certo. Mas a gente é boa de presente. É verdade. Você achou que tu ia tomar água? Mas... Geraldo, esse aqui é um mimo do nosso Ressignificar, do nosso podcast, para que você possa lembrar sempre desse momento aqui, cada dia que passar, você olhar para essa... Não vou nem falar, né? A primeira eu vou falar, a caneca, gente. Eu ia tirar uma foto, né? Não é postar ali, eu tô no bambu, sabe? Você vem em casa, eu abro lá e tiro uma foto das minhas seguidoras, dos meus seguidores. Espero que você goste, já tá limpinha. Vou falar um negócio pra vocês, não tem como não gostar. Para você lembrar desse momento. Até o desenho. Obrigado, acho que essa água aqui que eu posso assim, aqui na foto mais bonitão. Pessoalmente, a gente ajuda aí com o Photoshop. Não, igual assim, né? Aí um pouco a revolução. Olha, a gente tá a gente vai ouvir, a gente melhora. A gente dá uma ajudinha pra cair do céu. Pessoalmente, eu tô mais das lutas. Familiar. A batalha é longa, a gente acaba sofrendo um pouco dessa... Chega o Natal e não chega dia 6. Eu não tô entendendo. 13 dias, gente, pra a gente tentar... e com fé em Deus, assim como em todos os momentos da minha vida, minha campanha, eu coloquei nas mãos de Deus. Amém. Que a gente está ali para realmente representar vocês, mães atípicas, mães solos, e principalmente a pessoa com deficiência, dos filhos, né? E é algo que eu falo por onde eu passo. Não é um projeto. Eu já faço isso. Eu já iniciei isso lá atrás, quando eu vivi na pele, né? O que minha filha passou. E ela dependeu do sistema de saúde do SUS para voltar a ter sua vida normal. Então, Deus me fez passar por um processo, por um deserto, onde eu vi a necessidade de se levantar contra o sistema, não só em prol da minha filha, mas em prol de vários filhos e várias mães que precisavam de mim. A gente costuma falar bastante sobre isso, né? Que a partir do momento que a gente passa por aquele enfrentamento, a gente consegue enxergar coisas que a gente não via antes. A gente já falou da mobilidade reduzida, nós já falamos ali das dificuldades com a terapia, porque é muito difícil a gente conseguir essas vagas, mas quem não passa por isso não tem essa noção. Por isso que também surgiu o Ressignificar o nosso podcast, porque a nossa intenção não é só falar para as mães e para as famílias atípicas, mas é que a gente consiga falar com essas famílias típicas para entender quais são os nossos enfrentamentos e a gente trazer a inclusão para todo mundo, né? Então, não só daqueles que sentem, mas para que os outros não precisem sentir essa dor que a gente sente, que a gente precisou passar, que a gente precisou lutar, para também lutar ao nosso lado, né? Que eles consigam ter essa empatia. E de uma forma leve, né? A ideia também é a gente desmistificar essa dor.
esse luto que às vezes permeia por muito tempo na vida de algumas famílias, né? A gente já tem tido alguns testemunhos de mães que têm nos ouvido de uma palavra-chave mudou a concepção dela de Ressignificar. é você justamente trazer vida onde tem morte, né? Sim. Geralmente eu falo muito sobre isso, com diagnóstico ou sem diagnóstico, a gente precisa sempre ter em mente. O Senhor proporcionou, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Claro. Seja para que a gente avance, seja para que a gente seja exemplo para que outro avance. Então, nós ressignificar é justamente para a gente trazer a consciência de que tudo bem, tá tudo certo ter um diagnóstico. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, a nossa qualidade de vida, né? Porque o que a gente mais vê é a quantidade de mães enterrada mesmo no diagnóstico, na dor, no luto, na depressão, não faz mais nada, não vai. A gente fala muito sobre isso, não vai ao shopping, não pinta o cabelo, não faz unha, não se permite sair com as amigas e sentar e tomar um café, sabe? Se culpa, se o menino espirra, ela já está ali se culpando, por que não fez aquilo, deixou de fazer. E não é assim, né? Eu acho que a ideia é fazermos a maioria dessas mães que nos escutam a desmistificar mesmo, falar, opa, peraí, ele é uma criança como qualquer outra. O diagnóstico, ele está gripado, ele está doente, com tantas... Por quê? Não é o diagnóstico, é porque ele é criança. Sim. E aí, muitas vezes, por conta do diagnóstico, a mãe pega essa criança, coloca numa redoma, e aí isola o menino completamente de uma Eu vou sociedade. confessar para vocês, eu fiz isso. Eu sei, eu também. Eu também já fiz. Todo mundo fez. Essa superproteção, Todo mundo né? fez, é normal. E a gente acaba deixando de viver Sim. para cuidar do bem mais precioso que a gente tem. Né? Então eu fico bem à vontade de falar com vocês, né? Mães atípicas, mães solos, que eu sinto a dor, eu sinto a alegria de vocês, às vezes, no tratamento, ver uma evolução do filho. Minha filha passou por 2 anos numa cadeira de rodas. Uau. Quando eu vi minha filha não depender mais de uma cadeira de rodas, para mim, isso daí, a gente realmente é mais duro, assim, com as coisas, né? Essa masculinidade que a gente quer mostrar, mas não existe. Que, na verdade, vocês, mulheres, são bem mais resistentes que a figura materna, isso eu tenho certeza. E por onde eu passo, eu converso, né, com essas mães para escutar um pouco da trajetória delas e como eu quero escutar, né, numa oportunidade com mais tempo cada um de vocês, porque isso me traz força, sabe? Porque eu passei por muita coisa que eu olhava assim e falava, poxa, mas é só eu. E por ser um pai, um homem, com uma adolescente, uma pré-adolescente, né, minha filha usou fralda por muito tempo, saiu da UTI, etc. Então você imagina eu como pai ter que trocar a fralda, a questão de uma mocinha, menstruação e etc. Então assim, mas eu olhava pro céu e falava, Deus, você me colocou nessa condição, eu tenho certeza que eu consigo. E aí eu fui aprendendo junto com a Stephanie. O bom é que a gente sempre foi muito apegado um ao outro, né? E a gente foi tirando isso de letra. Graças a Deus hoje a Stephanie não depende mais de fralda nem nada, mas eu sou muito grato a Deus, né? Até nesses momentos que eu vivi de dificuldade, porque isso daí tenho certeza que está nos preparando para algo maior. E esse algo maior a gente já vive, né? Que às vezes não, vou falar para vocês, é recorrente, sou procurado por alguma mãe ali, principalmente mulheres. Geraldo, preciso tratamento do meu filho no CRER, eles estão dando alta pro meu filho. Geraldo, não sei se vocês vão lembrar do caso da Thaís, da menina que cheirou pimenta. É um caso, né, que da mãe dela, alergia, né? Ela alergia a pimenta. E aí, quando eu cheguei aqui, aí eu vi o caso dela, eu disse, meu Deus, aí eu desesperei. Não, o caso dela, pra você ver a repercussão que teve nacionalmente, a Adriana, a mãe da Thaís, Adriana Medeiros, ela me ligou, né, me procurou, pedindo ajuda. Ela falou, Geraldo, você pode escutar uma mãe desesperada? Eu falei, claro, também sou um pai desesperado, mas estou aqui para também tentar dar força. E ali eu conheci ela, enchi uma mãe atípica também, amiga em comum, né? E eu comprei a briga da Thaís, que o pessoal estava começando a jogar ela para um hospital do outro, não querendo a responsabilidade. Sim. E eu fui um dos principais responsáveis por conseguir a UTI no Hospital CRER da Thaís. Então a mãe, ele desesperada, me ligar, isso para mim foi muito forte,
Porque, cara, a repercussão que deu, fantástico. O SBT, igual o da Stephanie também, repercutiu o Brasil, né, e o mundo. Né? Tem entrevistas na Record Internacional, por exemplo, contando o caso da Stephanie, assim como foi com a Thaís. E eu não vi, né, essa mãe recorrer a políticos, né? A deputados, senadores. Qual político, né, igual, o político gosta de visibilidade, falar que tá fazendo, nesses momentos principalmente, né? Ela procurou o pai, Geraldo Pedro. E eu mesmo, numa situação bem complicada, um tratamento bem intenso da minha filha, parei o que eu tinha que fazer. Falei, agora eu vou lá atender essa mãe e essa filha. Foi onde eu consegui ali, através da pressão, vou falar para vocês que o sistema, eu aprendi isso, que eles têm medo da exposição, de mostrar a verdade para a população. E eu aprendi isso. E dessa forma, na pressão, na exposição, eu falei, ou vocês conseguem a UTI da Thaís com urgência, ou eu vou tratar o caso dessa moça como se fosse a minha filha. E aí eles teve que recuar. Porque pega um caso de grande repercussão, que é da Stephanie Vitória, um caso de grande repercussão da Thaís, um pai que já conhece feroz, os caminhos, exatamente, né? Que já passou sabe, por isso. Isso. E aí eles recuaram, falando, porque eles falavam que o crer não era, a Thaís não era o perfil do crer. Falei, pelo amor de Deus. Tem que ter perfil? Não. Sim. Necessidade não. Por isso que a mulher teve alta, né? Não deve ter perfil. Exatamente. Não, eu Também não entrou no mas perfil, é a questão do perfil. Então, a minha luta feroz foi justamente no primeiro ponto ali que falou que a minha filha não tinha perfil pro crer. Eu falei, pera lá. Calma A gente vai aproveitar, já que você está contando aí um pouquinho da sua história, para a gente contextualizar para quem nos assiste, né? Para que você conte um pouquinho mesmo dessa trajetória, do que aconteceu com a Stephanie, como é que você se tornou essa pessoa em que as mães procuram, em que as famílias te procuram para auxiliar. Eu, para quem não conhece o caso da minha filha, Stephanie Vitória, eu até indico vocês a jogar no Google Stephanie Vitória Ribeiro. Vai sair inúmeras matérias, G1, SBT, Globo, falando sobre o caso dela. É o caso da menina que engasgou com um pedaço de carne ao almoçar e foi parar na UTI. 48 dias em coma. Uma fatalidade. Né? Fatalidade, 60 dias na UTI. Né, com diagnóstico ali, primeiramente de morte, que foi mais de 20 minutos de parada respiratória. Isso a medicina não explica, os médicos não explicam. E se fossem explicar, seria assim, não, então ela está vegetando o resto da vida em cima de uma cama. Não, minha filha está voltando e vai voltar 100% em nome do Senhor Jesus, que é o compromisso que eu tenho, né, e com ele. Até mesmo estar no mundo político hoje, nunca quis envolver com política, mas eu entreguei minha vida na mão dele. A partir do momento que eu vi que eu estava representando centenas de pessoas, eu falei, vou ter que abrir mão do meu querer para entregar o que pode ser o propósito de Deus na minha vida. E por isso que eu estou me candidatando a senador Canedo. Mas enfim, em relação a essa questão da Stephanie, eu estava tomando banho, já estava no ano de 2021, no turbilhão da pandemia. A minha empresa que eu trabalho no setor GO, sou gerente de vendas no imobiliário também, estava trabalhando no meio período. E eu ia de tarde. Aí estava ali entre meio-dia e pouco, tomando banho para ir trabalhar. E minha filha já estava morando comigo, né? Já desde 12 anos a Stephanie veio morar comigo para mim fazer um tratamento em relação à depressão que ela estava vivendo. Eu também, né? A gente fala que os nossos filhos é o nosso calcanharzinho de Aquiles. Eu, né, por ignorância do ser humano, às vezes eu falo muito do homem também, que a gente pensa que a gente é muito forte, a gente é muito vaidoso. Eu pensei que eu nunca poderia sofrer no caso de entrar na depressão. E eu entrei na depressão quando eu vi minha filha com depressão. Então, assim, o caso da Stephanie é bem extenso, é um testemunho muito grande, porque antes mesmo do acidente, já tinha uma história, né, de uma filha com depressão, de um pai que entrou na depressão por conta disso, e os dois lutando aí para sair desse momento. E o que aconteceu foi, estava tomando banho, minha filha pediu para que a mãe dela viesse almoçar na nossa casa. Ela estava morando com a minha mãe e com a Stephanie nesse momento. E eu estava tomando banho e escutei alguns gritos ali da cozinha. Minha mãe, Stephanie, respira, levanta os braços. Stephanie, a mãe dela também. E então, estava sua mãe e a mãe dela na casa, e a Stephanie. Almoçando na cozinha, normal, comendo normal. E eu tomando banho para ir trabalhar.
Eu até falo em relação ao alerta, até mesmo pra gente adulto, que a gente pensa que engasga a criança, né? Você vai estar com 13 anos, mas a gente, adulto, idosos também, chegam para mim vários casos de pessoas que morrem engasgado. Sim. Morrem, certo? Tipo, se é engasgo, não, é porque a falta de oxigenação no cérebro, né? Tem as manobras de Heinrich também, que a gente sabe que salva vidas, mas no caso da Stephanie, quando ela estava almoçando, o pedaço de carne entrou, em vez de ir pelo tubo digestivo, ele foi pro tubo respiratório. Ele subiu. Meu Deus. E aí foi onde eu fiz as manobras e não consegui desengasgar ela. Porque não descia. Não descia. Ele estava lá em cima. E aí eu acredito que ela conversando com a mãe dela, todos nós temos essa mania com a maioria, né? De o nosso dia muito corrido, você comer e falar. Então eu imagino e que adolescente também já tem aquela, né, prática de não comer, de mastigar, né, direito. E eu cobrava muito isso da Stephanie. Ela bebia água muito rápido e comia muito rápido. E eu sempre cobrava, filha, mais devagar. Mas mesmo assim, não é os adolescentes assim. A gente sempre perceber que a gente tá no momento de rush, de correria. Tá ali comendo, atendendo o telefone, mandando um áudio. Verdade. E eu imagino que nesse momento... Isso, nesse momento que ela tava ali conversando com a mãe dela, eu imagino que quando ela perdeu, quando a gente fala demais, a gente perde o ar, tem que puxar ele, né? Fazer. Eu imagino quando ela puxou, a carne subiu. E aí foi um dos momentos mais tensos que eu vivi, né? Eu saí do banheiro, passei só a toalha, tentei desobstruir ela, a carne não voltava. A gente tentou colocar o dedo também para puxar nada. E a minha mãe... Você conseguia visualizar? Não, também não, tinha... Era costela cozida. Tem aqueles nervinhos da costela, eu acho que foi aqueles pedaços ali que subiu. Tanto é que foi tirado esse pedaço de carne com o médico com a pinça. Teve que introduzir a pinça e tirar. E você vê o tempo que foi de parada. Sim, meu Deus. E aí minha mãe chama o SAMU, chama o bombeiro. E em todo momento eu vejo a mão de Deus nesse testemunho que eu conto para vocês, que é da minha vida e da minha filha. Porque quando falou assim, chama o SAMU, eu senti como se fosse Deus me empurrando. Não, é você, não vai dar tempo. Chamar bombeiro, o SAMU esquece. Eu tirei o carro para fora enquanto a mãe dela estava socorrendo ela ali, quando a mãe dela foi trazendo ela. Tirei o carro para fora para socorrer minha filha. Eu pensei na UPA do Senador Canedo. Porque o hospital, né, a maternidade, que inclusive foi onde ela nasceu, virou enfrentamento à Covid. Aí o primeiro que eu pensei foi o UPA. O UPA é na saída da cidade. Vi minha filha praticamente não, vi minha filha morta, roxa, no corredor da casa que a gente morava. A gente mora. Coloquei ela nos braços, coloquei ela no carro. E quando eu saí, que eu fiz a rotatória, e que eu falo que são detalhes de vários momentos de um milagre, é que eu falei, cara, não vai dar tempo. O hospital fica na mesma quadra da minha casa. É questão de 100 metros. Senão não daria tempo de prestar esse socorro. E aí quando eu fiz a rotatória, eu vi. Eu falei, não vai dar tempo, é aqui. Parei o carro no meio da rua, peguei minha filha nos braços, entrei pra dentro do hospital, de toalha, descalço. Não dá tempo, né? Você não vê nada. E aí a cena, né? O pessoal, o dono do hospital me conhece, foi ele que fez o parto da minha filha. Nossa, os enfermeiros, as enfermeiras. Aí, né? Sim, aí o que aconteceu? Quando eu entrei, aquela pandemia estava isolada. Eu entrei no corredor, eu nem sei como eu entrei, que não tem. Tinha um espaço. Não lembro. Porque tem um espaço de ambulância. Eu acredito que a ambulância tinha saído ali, eu entrei de uma vez. Quando eu vejo que estou no meio do hospital. Eu peguei ela, levei até no meio do corredor e coloquei minha filha no corredor do hospital. E comecei a gritar. Né? O dono do hospital, que é a doutora Soares, pelo amor de Deus, salva minha filha, ajuda minha filha. Não tinha ninguém no corredor nesse momento. Quando eu deixei a Stephanie, eu fui batendo nas portas, né? Dos leitos ali, de UTI. E quando eu estava no final do corredor, uma das enfermeiras, chefe de enfermeira, já me conhecia, falou, Geraldo, aí ele ajuda minha filha, você tá pelado no meio de um hospital de enfrentamento à Covid. Meu Deus. Exposto literalmente. Literalmente. Descalço. Aquele momento que não podia nada. Você ia no UPA e pegava a Covid. E ele estava no meio do hospital de enfrentamento à Covid. Quando eu olhei para trás, a toalha tinha ficado lá perto da Esther. Essa hora é cômica, né? Não, as enfermeiras brincam comigo. Você fala assim, você sabe que a gente não tem monitoramento de distância social aqui, né? Elas pegam no meu pé. Meu Deus. Anda direitinho. Já pensou fazendo imaginagem? Eu coloquei ela aqui e fui voltando devagarzinho, mas aí os médicos chegaram, os médicos chegaram. E antes de chegar na toalha, eu escutei assim, ó, sem pulsação,
e sem batimento. Nossa, Deus. E aí tiram ele daqui. Aí foi quando eu peguei a toalha e eles me tiraram pra fora. A cena que eu tive antes do entubamento da Stephanie foi essa. Aí o Dr. Soares, o dono do hospital, estava lá, ele conhece, a gente é amigo de muito tempo ali de setor. E o filho dele que socorreu minha filha também. Sou muito grato ao Dr. Soares Júnior por não ter desistido da minha filha, porque quando a gente sofre um acidente, isso daí eu escutei de alguns profissionais da saúde, bombeiros, que passou de 20 minutos para a respiratória, praticamente a morte cerebral não tem muito o que fazer. Isso. O médico não mexe tanto, né? Falta de oxigenação. E eles não desistiram da Stephanie. Foi lá, tirou a pinça, continuaram, trouxeram ela de volta, entubaram ela dentro de um UTI de enfrentamento à Covid. E ela não teve Covid? Nem eu, nem o Steph teve Covid. Gente, Deus é bom demais. Ela pensando por quê? Ela com Covid, Nossa. ela teria dificuldade para entrar. Não, e aí ela sendo entubada, geralmente no início diz quem estava sendo entubado não voltava mais, né? Sim. E ela foi entubada, né? Só que aí ela não pegou Covid. Nossa, então, assim, são vários detalhes que Deus mostra que estava com a gente em todos os o momentos. cuidado de Deus mesmo. Sim. Às vezes a gente questiona, né? A gente é humano, não tem como falar assim, às vezes a gente questiona por quê. Eu já fiz isso. Eu sou filho, e como filho, um pouco, vamos dizer assim, eu sou um cara muito emotivo na questão, quando envolve um familiar, um filho, a gente, né, como mães que vocês claro, são, a gente toma a dor. Eu falei, pai, por quê? Minha filha, com 13 anos, ela não merece passar por isso. Eu questionei algumas vezes. Se há alguma coisa comigo, resolve comigo, tira minha filha. Eu sou da Igreja Universal, desde os meus 7 anos de idade. Eu aprendi com a minha avó, que foi obreira há 30 anos da Igreja Universal, a praticar a fé. Mas a fé, assim, nível... E aí eu vejo todos os momentos, assim, sabe? Para que eu estava sendo preparado. Certo? Porque... falar que é fácil, nunca vou falar isso, não é fácil, é um fardo muito, muito pesado. Mas se Deus colocou, Ele tá com a gente para ajudar a te carregar. E alguém tá falando das mães também, de entender que existe uma vida após esse tipo de situação, né? Sim. E o que eu quero falar para vocês, mães, é que não desistam nunca. É o bem mais precioso que vocês têm. A gente tá falando de estatística, né? 86% dos casos que a criança nasce com algum tipo de deficiência ou que sofre um acidente, se torna uma pessoa com deficiência, o homem, o pai abandona aquela família, o filho, e a mãe vai seguir sua vida. Então eu acho que isso que me torna raro no meio desse processo, né? Onde eu vou, tem toda essa repercussão, mas cadê a mãe dela? O que você é dela? Sou pai, que eu tô meio acabadinho assim, mas eu tô tão bem assim, já tenho 5 anos. Você tá novo demais. E a Stephanie tem 16, ela é grandona. Aí o pessoal pensa, sua irmã? Não, minha filha. Então o pessoal assusta. Foi pai novo também. Sim, com 19. Fui jogador de futebol, aí a gente chuta muito no gol, assim. Acabei acertando. A gente fica à vontade. Eu acho que em relação a isso, foi um básico, né? Que... Ela ficou quanto tempo entubada? Olha, ficou de parada respiratória, eu acho que é o caso que aí a medicina não explica, né? Inclusive eu participei de uma entrevista lá em São Paulo com a Patrícia Bravanel, né? Pagaram passagem, esperando para contar essa história, porque eles leram o laudo dela. Eu falei, isso aqui é impossível. Não tem acontecido. Não tem como, né? Não ter voltado, né? Ter voltado. E um vídeo que repercutiu bastante foi quando a gente saiu do HGG, que ela ficou 60 dias de UTI, e a gente precisava da vaga no CREA, não liberaram, mandaram a gente para o Sul das Clínicas. E com menos de uma semana que a Stephanie saiu da UTI, a gente estava num momento ali de internação que é bem intenso também, eu dava aula para Stephanie vôlei, né? Quando ela estava com depressão, uma das coisas que o psicólogo orienta é a atividade física, né? E aí eu comecei a treinar ela, luta, vôlei, né? E aí eu ficava, filha, foi um vídeo que viralizou, né? Metrópolis publicou, G1. A menina acabou de sair da UTI, eu falando aqui, filha, jab direita, ela, jab esquerda, ela movimentando assim, esse vídeo viralizou, que foi uma loucura. Então, assim... O cognitivo dela ficou preservado? Tudo. Graças a Deus. E o que não foi preservado, Deus está restituindo tudo para Amém. A fala dela, como é que ela tá? Tá falando já? Falando. Ela saiu da UTI sem fala,
né? Você falou entubada. Sim. Ela ficou 7 dias, porque depois disso machuca as cordas vocais, Sim, né? Aí o pessoal entrou com a tráqueo. Uhum. Aí ela foi com a tráqueo, acho que ela foi com a tráqueo 70 dias. Aí comendo por sonda. E ela mesma tirou a sonda quando a Stephanie voltou do coma. Uma das coisas que ela mais tinha vontade era comer alguma coisa. E ela não falava, mas quando eu ia, por exemplo, almoçar, jantar nos quartos ali, eu via ela olhando, salivando. Eu falava, meu Deus do céu. Né? E aí ela não falava nesse momento. Até a água mesmo, que os médicos orientavam não dar água para ela. Aí imagina, eu ia beber água, ela ficava pedindo, sabe? Não falava ainda, né? E foi voltando aos poucos. Ela fez tratamento com fono, nutrir, mas ela foi voltando. A questão do cognitivo, ela foi lembrando de tudo. Tudo. Não perdeu nada. É porque é um tempo considerável, né? Para que dê, né? Sim, o pessoal chegou a cogitar a escrever um livro nosso. Me chamaram para escrever um livro, e vamos contar essa história, porque... Sim, eu até pensei no título do livro, né? Stephanie Vitória, a menina que venceu o relógio da morte, porque literalmente ela venceu esse relógio. Sim. Que depois de 10 minutos, gente, é muito difícil sobreviver. Né? E se sobrevive, fica vegetativo, né? Isso. E teve as sequelas, teve as lesões cerebrais. Elas aconteceram. Tanto é que os médicos falaram, ó, talvez não. Eles não falam, eles dão o diagnóstico dele, ainda mais médico de UTI que está acostumado com a morte, e eles em UTI, em pandemia, que está acostumado só a embalar o povo e mandar embora. Então o diagnóstico de morte veio vegetativo, e eu sempre questionei a medicina com a minha fé. Né? E quando me chamaram para despedir da minha filha com 21 dias, eu falei, vocês, que eu respeito demais a medicina, médicos estudados, com toda a estrutura que o HGG tem, que é uma UTI muito boa. No hospital, né, eu tenho muitas reclamações mediante ao CRE, né, mas no hospital eu quero elogiar bastante o HGG, o tratamento que a minha filha teve ali, psicólogos, médicos, né, mas eles têm que trazer a realidade. E a realidade sempre foi um estado gravíssimo, em qualquer momento minha filha poderia não estar mais aqui. Então, com 21 dias, eu fui convidado para despedir dela. E eu falei, não irei. Porque se vocês, com todo entendimento, medicina, estudos, toda a aparelhagem estão de mãos atadas, eu sou leigo. O que eu vou fazer? Quem vai agir agora é o médico dos médicos, e ele vai trazer minha filha para trazê-la por completo. É arrepio, gente. Amém. E eu falei, essa visita, que eu demorei 15 dias para ver minha filha. 15 dias que ela falou que eu não podia entrar por causa do Covid. Essa visita eu vou cobrar de vocês logo em breve, quando aí sim eu for importante como pai. Mas hoje, o pai que vai cuidar dela é o pai de nós todos, é Deus. Os médicos, eu tenho... O pai dos meus irmãos trabalha no HGG há mais de 25 anos. Falou, cara, quando você falou isso, o hospital todo sabia da situação da Estela. Todo mundo falou, esse cara é louco. Doido da cabeça. A filha dele vai morrer. E ele não vai ver. E ele vai levar isso na vida toda, esse peso da consciência. Então tive que questionar a medicina, sim, com a minha fé, e mostrei que a minha fé e a fé que eu tenho no meu Deus é maior que qualquer diagnóstico. E não é à toa que vocês estão assistindo aí, para acompanhar um pouco da nossa trajetória, @Geraldo_Pedro. Pega lá de trás. Tem todo o processo. Né? Não é tudo, porque não tem 20% são coisas que... Mas é o quê? Eu sempre profetizei um milagre por completo. E os 80 vai estar no livro. Quando o milagre estiver por completo, eu comprometo com Deus, ela vai ajudar a contar esse milagre. Eu quero que ela seja interlocutora disso daqui. Então, a Stephanie é um pouco tímida, né? O pai dela é meio tagarela. Ela já é muito inteligente, né? Agora, quando ela pega com a pessoa também, ela fala à vontade. Isso. Mas é uma história de fé e superação que, igual a gente estava conversando sobre política, né? Eu sou candidato a vereador em Senador Canedo com o número 22333, gente. Você que preocupa realmente com a saúde, a educação dos seus filhos, segue minha rede social e olha o seguinte, não é o que eu vou fazer, é o que eu já faço em prol da pessoa, do ser humano. Só vai estar validando. Só dar continuidade e com o mandato a gente tem meios, né, para isso. Está no meio das políticas públicas. Exatamente, uma estrutura para levar ainda mais os direitos dos nossos filhos. Porque muitas das vezes os direitos constitucionais são
negados, principalmente com o estado da saúde. Aí a gente já vai pegar logo esse enredo aí seu das políticas públicas e te perguntar, como um representante das pessoas com deficiência e das famílias atípicas, o senador Canedo, quais são as principais demandas que você tem encontrado atualmente? Quais os desafios que você considera mais urgentes? Senador Canedo, a acessibilidade nas escolas, né? As escolas do Senador Canedo não são acessíveis. Tive até um convite do presidente da CEINFRA, Coronel Ramos, recentemente, para que eu acompanhasse as equipes aí nas escolas para ajudar nessa questão da acessibilidade. Felizmente, espero no final do mandato para começar a fazer isso, e eu sou oposição do atual prefeito Senador Canedo, Fernando Peloso. E ele me pediu, Geraldo, independente político. Eu falei, não, sim, independente político, é uma causa, é minha causa, estarei presente, né? Me coloquei à disposição, fui lá conversar com ele. Acessibilidade nas escolas. Eu entrevistei várias mães no meu programa em relação à falta de profissional de apoio para a pessoa com deficiência, que também é um direito pedagógico. Lá tem os cuidadores? Cuidadores, alguns. Né? Então lá também não tem um pedagógico. Não. Eles colocam... Só em Aparecida. Aparecida tem? Sim. Muito bom, parabéns para Aparecida. Senador Canedo tem alguns cuidadores, mas não são pessoas aí, gente, eu vou falar isso, né? Eu vou falar assim de uma forma humildemente falando. Uma pessoa para lidar com autismo, autista com Down, né, com a pessoa com deficiência, ela tem que ter um treinamento específico para isso. Sim. Lá eles colocam uma pessoa indicada por um vereador ou por alguém para cuidar da pessoa. Fez um curso em EAD. Exatamente. Né? E muitas das vezes não certificado. Só é o QI, quem indicou. Isso, eu conversei com a autista ontem, nós estamos fazendo, né? O nível do autismo dela é nível 1. Ele tem, às vezes, leve, né? Mas o Davi, ele tem... Que de leve não tem nada? Leve assim, contando um, dois, três. Né? Agora, a partir de janeiro, saiu uma lei, uma resolução de que não vai ser mais caracterizado com níveis, né? O autismo, justamente por conta disso. Sério? Porque as mães que tentam os benefícios também... são baseados no nível, é um absurdo. Aí você é leve e você não precisa, então tchau. Não tem cara. Eu gostei. Isso, o Davi, eu tive ele visitando, né, a mãe dele, a dona Helena, e ela falou, o aprendizado dele está sendo prejudicado porque a pessoa que está ali como cuidador está ali só para receber o dinheiro dela. Não é acesso, não é apoio, nada. Não existe inclusão. Tem a formação pedagógica, que tem ali, teoricamente, um conhecimento já é raso, é insuficiente para poder lidar com isso. Imagina uma pessoa que não tem nada a ver, que não tem, assim, né, vou pegar até a sua fala, humildemente falando, porque não é desmerecendo essas pessoas, que a gente sabe, né, que elas precisam ali também do trabalho e tal, mas é porque a gente precisa direcionar isso para quem tem condições de cuidar dessas crianças, né? Porque não tem como a gente colocar alguém que não entende daquela condição e às vezes acaba desregulando mais a criança e isso prejudica mais no pedagógico, ao invés de auxiliar. Então tem muitas outras questões que estão ali envolvidas que a gente precisa olhar, né? Que a gente precisa investigar e ir atrás. E aí é luta. Não, e ainda o pior, trata o diagnóstico como se fosse uma manha da criança, uma birra, e sendo bruta, né? Às vezes é bruta com a criança, fala com rispidez. Sim. A gente tem milhões de casos que têm chegado pra gente. Eu também faço parte de uma associação com crianças com síndrome de Down, são mais ou menos umas 460 mães já. E a gente tem casos que a criança foi amarrada. Down. E agora? Sabe? E assim, não colocando a trissomia e o autismo a criança com trissomia ela é mais tranquila. Não, a gente tem crianças também que vai do nível de cuidados de casa. Eu sempre falo isso. Qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de deficiência, a criança é o que ela é em casa. O que os pais também fazem, ela reproduz o que é em casa. Então, se tem um pai que não dá moral, uma mãe que não tá nem aí, né? E ele vai chamar atenção de alguma forma. E aí, ela simplesmente veio me falar comigo. Falou assim, olha, eu cheguei lá, meu filho estava amarrado, ele tem 4 anos. Absurdo, E isso tá muito frequente, é que a gente nem sabe o que acontece, né? É um absurdo. Eu recebi, quero até mandar um abraço pra minha amiga,
Gente, só tô mandando aqui pro meu grupo. Não, gente, delete. Corta o celular desse rapaz. Não, você tá mandando que político, não tem como. Político, hoje é geral. A gente vai ter essa dificuldade de desligar. Tem que desligar, seu Geraldo. Tu é pai. Sim, eu recebi como apresentadora aí no meu programa Gerado com Você, uma mãe autista, né? Que você falando em relação a ter amarrado um filho com Down. O filho dela foi agredido dentro de sala de aula. Meu Deus. Certo? E teve outra mãe também que entrou em contato comigo falando que em outra escola, que o filho dela também foi agredido aí por uma coordenadora. Meu Deus. Quem deveria cuidar, né? Agredir. Quem deveria dar um exemplo para as outras. Correr se a pessoa ali, né, de referência também está cometendo uma situação dessa. Até um frio na barriga, né? Só te imaginar quando a gente Sim. Quando... E assim, a maioria, né, da população não tem a capacidade de pagar uma escola pública, né? Pública não, particular. E a escola pública, ela, infelizmente, ela não está adequada para receber nossos filhos. Não. Né? A Stephanie conseguiu até um profissional de apoio, né? Nunca esteve. Mas a gente só vai conseguir chegar nesse grau de acessibilidade, de inclusão, quando colocarem representantes de verdade. E quando eu falo de verdade, gente, é igual o vereador William Veloso aqui em Goiânia, que sente na pele o que é ser um cadeirante, uma pessoa com deficiência, e representa milhares de pessoas em Goiânia. Então... Nosso voto é dele. Sim, não, maravilhoso. Se estivesse lá, votava mentira. Não tem erro. Goiânia... Já família. William Veloso, 22002, senador Caneda Geraldo Pedro, 22333. Por nossos filhos, pela inclusão. Mas, gente, questão de capacitação, né? A capacitação é muito importante, claro. Não tenho dúvida disso. Mas a vivência, tá falando eu vim conversando com o meu coordenador Xavier sobre isso, né? Teoria. Sim. E a prática. Muito lindo, né? Sim. A teoria, né? É lindo. Eu, na prática, virei enfermeiro, personal trainer, fisioterapeuta, tudo que você imaginar para mim pro da minha filha. E vocês, como mães, têm que ser desses desdobram em relação a isso também. Então, a pessoa que vai lidar com a criança ou com a pessoa de deficiência, além da capacitação, ela tem que ter a humanização para aquilo. Não é fácil. Né? Eu conheço psicólogos aí, o Dr. André, inclusive, que ele lida muito com autista nível 3. Falou, Geraldo, tem dia que eu tô indo para sessões e eu sei que eu vou apanhar. Né? Que ele vai bater na minha cara, etc. Então, assim, é um profissional capacitado, estudado, pós-graduado, e também um ser humano que sabe que aquilo dali é mediante a empatia, crises, né? Então, não é apenas a captação, tem que ter a humanização. Sim. Dentro do Hospital CRER, tem que ter um olhar. A principal luta que eu tive dentro daquele hospital foi isso. A falta de humanização. Dentro daquele hospital, né, os diretores da AGIR, que é o S que administra o Hospital CRER e outros hospitais também. Lá eles só veem nossos filhos como gráficos, números. Como laudos. E laudos. Me irrita quando fala, criança laudada. Só sou seu, minha filha tem CPF, tem nome. Irrita. Então, assim, numa das reuniões que eu coloquei ali, o deputado Paulo César Martins, o deputado Gustavo Seba também, eu juntamente com o corpo ali de lideranças que cobramos a briga contra o sistema no CRER, né, a Juliana Lacerda, Dr. João Júnior, a doutora Luciana. A gente foi vendo que tinha um profissional, que é o Dr. João Júnior, ele é presidente do Sinfito, é o Sinfito e o Cofito, que é do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, virou um amigo. Ele estava lutando de um lado, Geraldo Pedro lutando de outro, Juliano Lacerda lutando de outro. Quando a gente viu a necessidade de se unir contra o sistema, foi aí quando as coisas começaram a acontecer. Porque aí começaram a dar mais visibilidade e ouvir, né? Os pais, os profissionais. E o que eu percebi ali foi isso, o governo, né, ele passa um recurso para uma OS, e essa OS olha ali lucros. O que ela acha que deve fazer. São quase... Não é nem o que acha, gente. Acho que o que é conveniente, né? É isso falando. Ela acha que vai fazer o resto de vídeo. Sim, vislumbrando lucros. Sim. São quase 20 milhões de reais que o CRER recebe por mês do governo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O CRER, eu ouso a falar,
que ele já foi referência no Brasil em tratamento, né? E reabilitação e tudo mais. Hoje, da forma que eles estão fazendo, descaracterizou o CRE. Os profissionais os principais que ajudaram a construir aquele hospital Já nem foram mandados embora. Trouxeram mão de obra barata, e vocês me desculpam mais uma vez, humildemente falando, que eu não estou desmerecendo um profissional recém-formado de forma alguma. Que todo mundo tem que começar, né? Exatamente, mas você não começa num centro de referência em reabilitação. Você começa em polos, né, para depois chegar naquele ponto. Até galgar, né? Exatamente. Então, um dos momentos mais tensos que eu vivi aí, num direito, na audiência pública em prol da pessoa com deficiência, das outras pessoas com deficiência, lá na Assembleia Legislativa, foi o que eu falei para eles. Se é um centro de referência em reabilitação no Estado, a gente quer os profissionais referência lá dentro. E não acontece isso mais. O tempo de fisioterapia, que era de 1h/50 minutos, se a gente for contratar um fisioterapeuta numa clínica particular, vai ser isso? 1h lá é 30 minutos. 30 minutos. Reduziu para 40, 30. E a troca? Eu acho, quando eu estive lá, eu fiquei no CRE, acho que uns 2 ou 4 anos, mais ou menos. Uns 3 anos com a Maria. E troca muito. Sim. Tipo, passaram acho que umas 20 fisioterapeutas pela Marial. Então, quando ela começava a ter um ganho, e tem essa questão da empatia, né? Do paciente. Da confiança. Da confiança, né? E era uma bebezinha. Sim. E aí mudava. Aí engravidava. Eu falei, gente, essa água daqui deve ter alguma coisa a mais, né? Sério? Sério. Umas 4 engravidavam assim. Aí voltava, aí vinha, aí pegava do início. Aí ela já não tem mais isso. Você não vai andar nunca. E aí ela andou com 1 ano e 4 meses, mas andou dentro do hospital, esperando a cirurgia cardíaca. Uma enfermeira que ela ficou super fã, 2 enfermeiras que ela era o xodó lá do hospital. E aí ela queria o crachá, que era da Mulher Maravilha, e ela falou assim, pode vir, Maria. Ela soltou a menina e foi. Andou no hospital, sem nada. E aí depois da cirurgia ela voltou também, ficou meio, né, desatenta, mas aí não voltei mais pra lá. Eu fiquei no Corai também, durante um tempão. E aí fui para as clínicas. Fui particular, né? Fui pelo plano. E aí é onde ela deslanchou. E a gente imagina aí, quando a gente toma a dor do próximo, né? A gente fica pensando em quem não tem condição de ir para um particular. Sim, quem não tem condição de ir para um mas essa é a realidade. O que a gente mais tem a opção. Eu tenho criança na associação com 6, 7 anos que não anda. É um dos relatos mais fortes que eu recebi. Eu entrevistei a Deise Arruda, mãe do paciente Danilo Arruda. Eu conheço mais. Conhece a Deise? Como que ela tá? Deise Arruda, pode falar que ela se encontrou Juliana, mãe de Mariá. Até hoje segue no Instagram. Louca pra ver como é que tá Danilo? Tá bem, o Danilo é flamenguista, né? Gosta de futebol. E um dos relatos mais impactantes que eu recebi foi da Deise. Sim. Ela falou assim, Geraldo, eu aqui dentro do CRE vi meu filho a sair da cadeira de rodas e começar a andar, começar a praticar esporte, futsal e etc. Agora, imagina o desgosto, a tristeza de uma mãe ver o filho regredir e voltar para a cadeira de rodas. Hoje eu não consigo imaginar, minha filha não é dependente mais da cadeira de rodas hoje, eu não consigo imaginar a dor que eu sofreria se eu tivesse que ver minha filha voltar. Regredir, né? Então, assim, o Danilo tá andando? Tá jogando futsal, tá na cadeirinha dele, né? Ele tá no andador. Isso, aí ele vem e joga bola lá, que tem um futsal. Não sei se ele. Mas ele ganhou a alta do CRE. O Danilo, ele tem a mesma idade da Maria. A gente fazia terapia juntos. Eu chamava Danilo, chamava Maria e eu ficava com Deise. E a gente tagarelava, sigo ela até hoje. Paralisia cerebral? Cerebral. Né? E ela também levava ele lá no Kubitschek, lá em Brasília. Ela também conseguiu lá pra ele, então tinha... Gente, que bacana. Não entrevistei eles. O meu programa foi voltado justamente, igual vocês estão fazendo aqui, para trazer trajetórias de vidas, para trazer, igual da Roberta, que tem uma doença rara, que é fisioterapeuta, foi a primeira fisioterapeuta teve coragem de dar um banho na minha filha, depois de mais de 100 dias de leito, de UTI, internação. Ela pegou lá, minha filha, eu sei o que você está sentindo. Depois do seu banho, você vai melhorar bastante. Tomou banho de chuveiro. A fisionomia da minha filha mudou. Até mudou.
mudou. Entendeu? Mas aí é o olhar, tá vendo? É ter aquele sentimento de falar assim, não, Sim, ela precisa. Eu sinto que você Eu sente, sinto que você né? tá sentindo. Mas essa até arrepio, gente, não tem como lembrar sem falar. Ela passou. Ela ficou 2 anos numa cadeira de rodas também. Hoje eu postei nos meus stories falando sobre ela, que mais uma vez ela tá internada no hospital, que ela tem uma doença rara, sem diagnóstico ainda, assim. A dela é meio degenerativa, não? Eu não sei te Eu falar. tinha ouvido alguma coisa a respeito. Isso, mas não tem. não tem uma causa não ainda, tem. né? É uma coisa, sabe, que impacta, porque ela sai da UTI, volta, é uma guerreira. Vai pra academia, corre 5 km, corre 10 km, trabalha, é uma mulher muito ativa, uma guerreira, E depois e depois volta. Uhum. Então, assim. isso é uma coisa relacionada à imunidade, não? Sim. E outra figura que liga, né, várias pessoas ali do CRER, tanto a doutora Roberta, quanto o Pedrinho, a dona Esther, né, a maioria das pessoas passou pelo Leandro, que é o fisioterapeuta, acho que aqui na Terra, eu coloco como principal responsável pela reabilitação da minha filha, sabe? Que trabalhou no CRER por mais de 13 anos e que foi mandado embora do CRER por perseguição por ele não dar alta para minha filha. Você acredita nisso? Ele sabia que ainda não era o momento. Não, ele tinha certeza. Paciente em plena evolução, e lá eles têm um contrato lá que passou de 6 meses, tem que ir fazer em casa, domiciliar. E a paciente em plena evolução. Ele ia lá e renovava o contrato e a Stephanie. Até chegar um ponto, né, dele ser perseguido dentro do hospital. A psicóloga da minha filha foi mandada embora também. Então, assim, eu feri tanto o sistema que eles tentaram mexer até nos profissionais que estavam tratando minha filha. Né? Isso daí me deixou... eu vou falar igual o Pablo Marçal aqui, né? Eles tentam me derrubam pra cima. Que eu ia pra cima deles, cara. Era mais entrevista, era na assembleia, era em audiência pública, em volta da saúde, né? O Conselho Estadual de Saúde estava lá. Então, assim, hoje eu deixei assim... Não que eu deixei eu crer, gente... Mas a gente tem que saber momentos que a gente compra as brigas certas, né? Eu foquei um pouco em Senador Canedo por conta disso. Mas em relação a Senador Canedo, voltando aqui na pergunta, a acessibilidade nas escolas, falta de profissionais em sala de aula, certo? A acessibilidade na cidade. Então, Senador Canedo, a acessibilidade lá não existe, vamos dizer assim. Então, assim, não tem. E olha que o nosso prefeito, ele é fisioterapeuta de profissão. Então, ele deveria... Né? E a estrutura dela hoje, né, tem renovado, né? Principalmente a principal, né? Sim. Mudaram, mas não pensaram, não tiveram esse olhar. Não, assim, eles até fizeram uma coisinha ou outra, mas muito bem, insuficiente, um batom. Então, assim, para quem é do Senador Canedo, a Avenida Dom Emanuel ali é linda, maravilhosa, iluminada, mas aquela ali não é a realidade do restante da cidade. Infelizmente, isso, né? 100%. A gente fala que é uma obra que usa para impactar ali na principal e pronto. Mas Senador Canedo precisa aprender muito, não só na questão da pessoa com deficiência, né, da inclusão, mas também do ser humano, que a saúde lá também está péssima. Acho que em tudo, né? Essa questão da saúde. Né? Eu briguei com o Caiado, Caís. O professor tá doido, né? Brigar com o Caiado? Eu falei, não, Caiado, dinheiro, governador, segurança pública, não tem o que se reclamar, nossa cidade é segura, é referência no Brasil, mas na saúde, até ele como médico, né, deixa muito a desejar. Né? Ele vê o CRER ali, que era uma referência. Né? Essa mesmo. É a mesma. Ó, vou até achar aqui, ó. Gente. É por pergunta, gente. Que se deixar eu falar, fala que eu sou apresentador, se deixar aqui, eu falo direto. Meu Deus, esse é o Danilo? É o Danilo. Caramba! Eu acho que tem um vídeo com ele. Você vai gostar demais. Cara, pensa num simpático, cara. Ele era uma tagarela. Gente, ele mudou demais. Demais, tá grandão. Eu brinquei com ele lá, que ele é flamenguista. Falei, gente, flamenguista. Esse é o Pedrinho também, é outro amigo que a gente fez. Bacana. Né, esse daqui é aniversário do pessoal lá na Mover, que é a clínica particular que a Stephanie faz o tratamento. Mover, ali no setor oeste. Ju, já me lá. Rapaz, não foi essa sorridente, sabe? A Mover? É Mover. Não. É no setor oeste. Não. Bom, então vamos lá. Vamos lá. A gente já trouxe aqui
e já falou bastante sobre isso, sobre a sobrecarga da mãe atípica solo, Certo. né? Então é muito interessante a gente receber aqui na nossa mesa uma das raridades, que é um pai atípico solo. Então eu queria, você até falou pra gente, né, sobre esse processo também de depressão que você também passou. Queria saber como é que você se organizou e se organiza, porque isso é uma coisa constante, para poder manter a sua saúde mental também em dia, porque além das suas demandas, você ainda tem ali as outras que você recebe, né? Então como é que você tem feito? A gente sempre fala da máscara de oxigênio, né, que a gente precisa se cuidar para conseguir cuidar de quem depende da gente. Conta para nós um pouquinho de como funciona. Eu vou aproveitar essa pauta, né? E o principal projeto que eu tenho hoje para Senador Canedo é um projeto voltado para mães atípicas e mães solos. É o projeto Cuidar de Quem Cuida. Tu pode ver no meu projeto. Porque, na verdade, é muito comum esse nome, né? Sim, Cuidar de quem cuida. Todo mundo usa isso. Mas eu tô brincando, é porque a gente já faz isso. Cuidar de Quem Cuida é um ponto de apoio, certo? Para as mães solos e mães atípicas em Senador Canedo, que contará ali com profissionais da beleza, profissionais da saúde, fisioterapeuta, massagista. Então, tu vai ter um projeto, a gente tem ações. Ações. Em determinado tempo. Não, é isso. Vai ser um projeto fixo. Porque a mãe precisa desse cuidado. Assim como o filho precisa de cuidados especiais, nós praticamente. Essa mãe sobrecarregada, ela precisa desse ponto de apoio. Então, a gente estaremos cadastrando essas mães, né? Para que ela tenha ali, pelo menos uma vez por semana, o acesso ao psicólogo, se necessário, o psiquiatra, porque em Senador Canedo, você precisa de um psicólogo hoje, se depender do SUS, você vai demorar 2 anos. E a pessoa que está levando um estágio de depressão não pode esperar isso. A gente teve uma mãe que procurou a gente, né? Lembra? E era de lá. Senador Canedo, estou à disposição, né? Hoje mesmo... Desse respaldo, né? Porque às vezes chega, né? Eu não sei se você sabe, nós somos da Igreja Casa, né? Então, assim, é uma igreja que a gente recebe pessoas de todos os municípios. Sim. Aparecida, Trindade, Canedo. Então, ali, todas as cidades adjacentes a gente recebe. E aí, a maioria, eles querem, né? Que a gente esteja próximo deles. E aí, assim, a gente fazendo essa linhagem é bom. Porque aí a gente já até, olha... Falar com você, falar com Silvana e Trindade. Então, assim, são pessoas é uma linha que a gente está fazendo justamente porque a gente, como a gente falou para você, a gente não quer dar assistência somente na cidade de Goiânia, porque a gente, como mesmo a gente está falando, a gente sabe a necessidade de cada cidade é a mesma. Sim. A debilidade é a mesma de cada cidade. E principalmente para as famílias atípicas. É assim, parece que já é uma receitinha, né? A gente coloca qual é a debilidade, é a falta do profissional de apoio, é a falta das terapias. Então é assim, é a mesma coisa em todos os lugares. Menos, se a gente sabe disso, o poder público também teria que estar ciente, né? Como que mesmo sabendo, e sabem dessa demanda, eles não trabalham em prol dessas mães, desses pais, desses filhos, né? E nesse projeto, eu, em nome do Senhor Jesus, eleito, irei tornar Senador Canedo a cidade mais inclusiva do estado de Goiás, em breve do Brasil, certo? Vou me espelhar no trabalho do vereador William Veloso, do Gabinete 9, onde eu aprendo bastante com aquele pessoal. Mentor dele. Sim. Toda semana ele tá lá. Não, é um amigo hoje, sabe? E nesse ponto de apoio eu quero isso. Profissionais de psicologia, psicólogos, psiquiatras, profissionais de beleza, para fazer uma unha, fazer um cabelo, para essa mulher se sentir viva novamente. E respondendo a pergunta de vocês, então, Senador Canedo, confie o voto numa pessoa que já vive isso, que quer cuidar das mães, das mulheres e dos filhos do Senador Canedo. Tanto é que o pessoal me chama paizão do Senador Canedo. Então, confie o voto. O Senador Canedo é a cidade, né, abre aspas, interior, e tem muita compra de voto. São candidatos ali que estão 3, 4 mandatos que gastam R$1,5 milhão de reais numa campanha bastante Senador Canedo, vereador. Meu Deus. E de onde estão tirando esse dinheiro? E para onde está indo o dinheiro? Exatamente. Que não chega nas escolas, que não tem política. A arrecadação do Senador Canedo é de 100 milhões por mês. Arrecadação gigantesca. E as escolas estão sem estrutura. Então, meu compromisso com as mães e com as mães atípicas é só ponto de apoio. E esse ponto de apoio também vai servir 24 horas para mulheres que sofrem de violência doméstica.
Porque na maioria das vezes o marido... Tem, né? Também é no Brasil tudo, né? A gente sabe. O marido ou o companheiro chega bêbado, drogado à noite, normalmente é naquele horário que a mulher recebe essa agressão. A delegacia está fechada. Verdade. Pois é, que coisa. E para onde a mulher vai? Ela acaba dormindo na mesma casa que o agressor. E às vezes ela perdeu aquele cara porque passou aquela noite. É igual SEMA, né? É madrugada que o povo aumenta o som, mas não tem. Só funciona até as 18. Exatamente. Como que faz? Como é que fiscaliza, né? Exatamente. Então, você liga pra onde? Não tem como, Superman. Né? Então, eu vou ter dentro do meu gabinete um assessor 24 horas por dia com telefone. Tanto para receber demandas de UPAs, pronto-socorro, certo? Por quê? Quando a pessoa infarta, não tem horário. Quando a pessoa precisa, não tem horário. Esse telefone vai ficar disponível 24 horas em prol da nossa população. A mulher, quando é agredida, ela não tem horário. Se a delegacia está fechada, para onde que ela vai? Então, ela vai ter um ponto de apoio ali para ela ser acolhida, certo? Se ela não morre antes, né? Exatamente. Porque se ela for para a rua, ela pode ser estuprada. Então, se ela vai para onde? 2 horas da manhã. Sim. Então, vai ter um telefone que a gente vai trabalhar juntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que vão estar lá indo dar aquele apoio e resgatar essa mulher. Ela vai ter um lugar para alimentar, certo? De preferência um profissional ali também para acolher nesse primeiro momento, e deu o horário comercial, ela vai ser encaminhada para a DEAN, para a Delegacia da Mulher. Então, assim, são coisas tão básicas, gente, que a gente não vê político falar nisso. Muitas vezes fica essa briga de ideologia, isso, aquilo, estão esquecendo que o principal é o ser humano, independente do partido, da ideologia. Né? Hoje eu sou candidato europeu, mas vocês vão, mas espera. Não, eu sou candidato do povo, da mãe, do filho. Chegou para mim a demanda, chega para mim, eu consegui 19 leitos de UTI no ano passado, senador Canedo. Nenhum vereador conseguiu isso. A população de senador Canedo não procura os vereadores quando a demanda é saúde, procura o Geraldo Pedro. E a parte escolar, Geraldo, o que você pensa em fazer quando você tiver, né? No caso, você já faz. Sim. Mas quando você tiver eleito, o que você pensa em fazer? Porque o que a gente entende? A gente está falando aí de capacitação, a gente está falando que as pessoas não têm esse olhar, né, mais aguçado para as crianças, para as pessoas com deficiência, mas precisa de informação. Certo. As pessoas, a gente pratica a inclusão quando a gente entende e sabe o que ela é. Sim. Então, eu vejo muita segregação dentro das escolas, né? As crianças, elas estão inseridas e eles acham que o fato de integrar essa criança, ela já está inclusa. E não está. Ela não está partilhando, ela não está cumprindo a lei do poder ir e vir, né? Então, se eu tenho aqui uma bola para me brincar, por que eu tenho que ficar recuada ali no canto? Por que eu posso... Entende? Ou solta. Ou solta, que é o que a gente mais vê como mães quando a gente chega, e mães que nos relatam também. Você pensa em fazer alguma capacitação mais efetiva para os profissionais, concursos, né, que eu acho que é importante para trazer esses profissionais, porque tem, Sim, né, muita gente está se formando, tem muita gente que quer trabalhar nessa área, que tem vontade para isso, até quem não era da área, né, por exemplo, meu caso. A gente está saindo de profissões de 20, 25 anos, para entrar nessa área, estar nessa área, né, fazendo todo tipo de capacitação possível para entender, né? Sim. E me fala um pouco mais desse projeto. Em relação à sala de aula e educação dos nossos filhos, né, não somente para inclusão, mas no corpo geral. O vereador, o principal papel dele é fiscalizar, né? E estrutura financeira, o senador Canedo tem para estar tornando o ensino dos melhores do estado, e a gente é um dos piores. Então, a primeira iniciativa é a fiscalização do que está acontecendo em sala de aula. Fiscalização, fazendo ali um bate-papo com os pais, com as mães, com os alunos e com os professores. O senador Canedo, no ano passado, a gente sofreu uma greve da educação, né? Onde o atual governo queria colocar uma mordaça na boca dos professores e imputar ali para eles uma baixa no salário, queria que ele fosse escalado. Quando a maioria das mídias da cidade, né, que recebe mídia da prefeitura, escutavam o prefeito e o secretário de saúde, eu fui o primeiro programa de senador Canedo que trouxe os professores. Eu quero escutar os professores. Eu quero saber o que está acontecendo em sala de aula. Que nem sempre
É a verdade que eles colocam. Isso. E assim, eu posso falar, a maioria da profissão de professor tem que ser no amor mesmo, que financeiramente falando não é interessante. Não é interessante. Então, eu trouxe na primeira rodada 2 professores, depois trouxe mais uma professora e um professor. Então, assim, em relação à educação, fiscalização, primeiramente, garantir os direitos básicos dos nossos filhos, constitucionais, isso daí é praxe, não tem para onde correr, direito não é discutido, ele tem que ser executado. E depois partir para um atrativo financeiro para as pessoas que quiserem trabalhar no meio da inclusão em sala de aula. Isso é um fator que é bem relevante, né? Sim. Eu acredito que Dá um aporte maior, porque a gente sabe da dificuldade. Não é que está diminuindo a dificuldade do professor, do apoio, professor de apoio. Isso em sala de aula. Então, os atrativos serão financeiros, cursos capacitatórios e também... A cursozinho a pessoa tem que sentar, né? Sim. Ir lá, assistir, porque esse negócio também de videoaula Não. é só um certificado que não justifica. A teoria, e eu já falando, é muito legal, mas a prática é outra. Então, assim, então o estágio que você faz quando você tem que fazer esse treinamento, né, dele dentro da sala de aula, acompanhado com um professor que já tem essa capacitação para ele chegar naquele ponto. Então, o que eu ofereço para os professores, para a pessoa que quiser ingressar na educação, vai ser um aporte. Eu proponho uma lei para bonificar as pessoas que realmente queiram trabalhar verdadeiramente dentro da inclusão. Isso daí também você pode ter certeza que é algo. Não é só cobrar os professores, é valorizar também. Dá as ferramentas nessas. Isso, dá uma estrutura melhor de trabalho para eles. No meu setor que eu moro ali mais de 30 anos, uma escola que eu estudei lá, minha filha estudou lá, uma escola de placa cimentícia. 41 graus hoje em Goiânia, Senador Canedo, não tem um ar-condicionado, não tem onde instalar. Então, placa cimentícia, o sol bate ali e aumenta Agora imagina como estão prejudicando a criança, o aprendizado, o calor. Você, por várias vezes, eu me peguei ali como líder da minha região, antes de política, antes de assistir minha filha, foi de 10 anos atrás. A diretora procurando, Geraldo, tá acontecendo isso. As crianças entravam 1 hora na escola, 3 horas estava liberada. Por causa eu não conseguia. Eu falei, gente, tá acontecendo. É o calor. Aí eu lá, não é nem esse gestor agora, é outro prefeito. Eu lá brigava, e eles sabem que eu sempre, principalmente para a região do Conjunto Sabiá do meu setor, a briga que eu tenho por aquilo dali, e para não espalhar, eles já lá mandavam os ventiladores. Então, assim, dar continuidade a algo que já está feito, gente, não é de agora, não. O que eu peço para os meus coordenadores, para os meus cabos eleitorais, para os meus líderes de campanha, minhas lideranças, é simples. Olha a trajetória desse cara. Vê se você confia a ele se vota. Ano passado, a eleição passada, foram quase 24 mil pessoas que não foram às urnas votaram no Nulo Branco. 24 mil pessoas desacreditadas na política. Sim. E esse é o meu principal público. Vou falar para vocês que eu amo a política, não. Eu estou aqui por uma necessidade que eu vi da população. Por eu passar na pele. Mas eu preferiria, se fosse um caso, escolha minha, já é difícil demais cuidar de um filho, de uma filha atípica, com deficiência. Você pegar uma proporção gigantesca. Eu tenho certeza que em meu gabinete, eu com meus assessores, vai ser o gabinete mais requisitado. As mães que faltam leite lá na saúde, vai ser procurando a gente, para voltar o remédio a gente. Fala até mesmo para o Xavier que está aqui, do nosso lado, e os meus outros coordenadores que têm esse compromisso de estar junto comigo. A gente está entrando por um propósito, por uma missão. Foi o que eu vivi na pele, o que eu tive que passar. Agora a gente vai servir pessoas. É a mesma coisa. E aquilo que você já faz. Já faço. Né? Então, assim, hoje é muito difícil porque a gente sabe que todas as pessoas têm necessidade particular, uma cesta básica, um remédio, isso. E eu não consigo atender essa demanda. Até mesmo que financeiramente falando, eu me desestruturei em prol do tratamento da minha filha. Sim. Mas com mandato, com estrutura, você pode ter certeza, a população do Senador Canedo, que a gente vai cuidar da melhor forma dos seus filhos. E a gente torce, né? A gente torce para que você seja eleito. Ó, o pessoal que se confundem com o Canedo independente da geografia, nosso clamor, né, digamos assim, é a inclusão também, né? E a gente ficou muito feliz por ter uma pessoa com essa representatividade, né, em prol disso.
E a gente queria ficar muito tempo mais, mas o nosso tempo acabou. Sei como é que é. E a gente quer fazer a última pergunta. Eu vou deixar. Mas antes de fazer a última pergunta, o povo não sabe quem é que fica aqui nos bastidores, filmando a gente, falando, toda hora olhando e arrumando com todo carinho, todo cuidado. Organiza. Ele é tão tímido. Ele fica no fone só pra achar que a gente não falando dele. Mas é você mesmo, Fábio. Você vai aparecer aqui hoje ao vivo, porque a gente trouxe um presente pra você. Um presente pro nosso amigo que veio aqui à noite, larga a família, larga o filho. Esse é o Fábio, gente. Parabéns, Fábio. Nosso vídeo, nosso tudo aqui. Nossa padrinha. Obrigada por tudo que você já tem feito por nós. Muito feliz. Parabéns, aí tá vendo? O conhecimento é tudo. Parabéns, Fábio, pelo trabalho. Vamos fazer o Fábio Lombardi. Aqui a gente chama ele de Lombardi, né? Porque ele faz tudo aqui. É luz, é isso, nas brigas. Fábio, tá verde, a gente tá azul, isso aqui. A gente quer isso, ele vai. A gente quer isso, ele a gente aguentar essa mulherada. Pois é, fala isso. 3 mulheres, rapaz. Agora vem outras mulheres. 4 Dura 3. Parabéns. Você é guerreiro. E vamos quem vai finaliza aí com a nossa pergunta-chave. Gente, acaba que vocês vou abrir algo para vocês que vai nos assistir, né? Que está nos assistindo aí. A gente fez um roteiro aqui, mas o papo é tão assim que... As perguntas, elas ficam aglobadas dentro do que a gente estava falando. Exatamente. Aí a gente só coloca aqui, também que diz assim, a gente tem um padrão. Sim. Mas isso no meu programa eu nunca consigo fazer. O pessoal na TV geral, tá falando, toca a bola, ninguém deixa o resto comigo. Então, assim, o meu programa é ao vivo, né? E aí ia lá e desenvolvia. Vocês... Mulheres, vocês têm o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se passar de uma coisa... Já deu ruim, a caixinha não dá pra... A gente já fez 365 de chegar aqui. Certeza que já é o turno 10. Pronto. Mas o nosso negócio é esse, é bater papo. Justamente a gente não quer colocar um padrão, nem uma caixinha. Sim. Justamente um dos nossos temas é conversas leves. Então, assim, é uma conversa mesmo. E dentro disso, quando a gente vê, você já respondeu as perguntas. Mas é justamente quando você vivencia, né? Sim, é diferente, flui normalmente. Sim, né? E eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês. Obrigada a você. É uma honra conhecer vocês, estar participando aqui. Demorei um pouco a responder, né? É verdade. Eu entendo que a nossa vida é corrida. Chega Natal, mas não chega de assunto. Exatamente. Vocês podem ficar à vontade, toca uma pergunta e eu sempre disponível para vocês. Vamos para a pergunta que todo mundo não passa por aqui sem responder essa pergunta. Ainda bem que não é a pergunta que o povo faz no... É clichê já, nossa. Agora já virou clichê. Não é igual as imagens que alguém tem aí. Uma mas é quase. Lá no Instagram, Geraldo, cadê? Você tá namorando? Você é solteiro? A pergunta que mais chega lá. Não, quando ele chega, sei que meia-noite, aí como eu tô acordado, eu tô lá batendo. Verdade, madrugada, isso mesmo. E aí as conversas picantes. Eu assim, gente, ele ainda tem tempo pro assédio. Passou na verdade, mas é muito assédio. Meu Deus do céu. Mas é isso que dá, né? Beijo pra vocês, minha seguidora. Um beijo pra vocês, pelo carinho de vocês, minhas seguidoras maravilhosas. Cheguei a 91% das minhas seguidoras, quase 25 mil mulheres. Aí agora, e como sabe? Não, e a confusão que não deve ser o marido em casa com essa Jesus! Tem marido que responde lá, né? Não, você não pode isso. dar um jeito de promover um encontro com os maridos, jogar futebol, fazer uma carne assada. Você quer ver vocês têm que ver a briga quando as mulheres que estão abraçando minha campanha postam alguma coisa minha. Rapaz, ressuscita eles. Marido, não sei o que. Uma ciumeira fala, gente, calma, tem GG pra todo mundo. Eu tô aqui pra representar vocês. Então, sempre que a gente for marcar pra sair ao ar, você vai marcar elas todas pra elas darem o dia pra gente. E seguir o nosso perfil. É isso aí. Então vamos lá na pergunta que não quer calar, que não quer calar não, que tem que ser respondida. Tem que ser respondida. Em todo esse processo, em toda essa vivência sua de vida, o que te fez ressignificar? A fé. Né? Eu acho que foi o que me manteve todo esse tempo. Se não fosse o meu Deus, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista para vocês.
Acredito que a minha filha nem viva estaria se eu tivesse ido naquele leito de UTI com o homem, os médicos me convidaram para me despedir dela, ela deixaria de lutar. Então, o que me fez e o que me faz ressignificar todos os dias é o meu joelho no chão e a fé que eu tenho por Deus. Amém. Amém. E a gente É ficou muito Tá respondido? Tá respondido. Isso, Gente, é isso. A gente encerra essa noite maravilhosa com o Geraldo aqui. Obrigada novamente. Sua história realmente ela ressignifica e nos enche de alegria, né? Por saber que existem homens, que existem pais de crianças, de pessoas, né, com necessidades específicas que não medem esforços para que os filhos avancem, né? E a gente vai estar aqui orando de carteirinha para logo a Stephanie tá aí, ó. Sim. E a gente quer trazê-la aqui. Sim. Porque ela tem uma história de Ela vida. tem uma... a gente quer ouvir da boca contar. dela esse momento. Eu acho que vai ser lindo a gente fazer essa conexão, vocês aqui depois. Aí, Stephanie. Você não Stephanie já se prepara. Já O convite já Porque está assim, no meu programa, na estreia, ela falou que ia participar e tal. Aí ela é vergonhosa. Mas que essa mulherada aqui... não, ela não é, Ela não viu que ainda tem a Sofia, né? Que é a nossa videoman. É minha Ela filha. então Somos tem a idade três. da... Ó, que maravilha. Aí a gente Somos também três. está pensando, né, em um projeto futuro, ela também, né, agregar com entrevistas da idade delas, porque assim, Trazer muitas das vezes a gente ouve muitos pais, ouve os profissionais, mas aí eu fiquei pensando outro dia, e os filhos E os aqui? filhos? Que ideia Fazer maravilhosa. Tem pra falar, né? Porque muitas das vezes né? eles não falam, né? Muitas das vezes eles não dizem assim, mãe, obrigado por aquilo. Também, né? Sim. Porque a gente vai, aí a gente vai ser igual ao seu programa. A gente vai fazer certinho. Jura que eles vão, Se jura. não, vai. Jura que eles vão obedecer. Mas vai ser ótimo. Gente, Gente, é isso. A gente voltam. encerra. Um beijo pra vocês e uma ótima semana pra gente. Tchau, tchau. Tchau.